no capítulo 10, a partir do verso 35 até o 45. Marcos 10. Marcos 10, do versículo 35 ao 45. Todos encontraram aí? Procurando. Marcos 10. Marcos 10, do 35. Os irmãos acompanhem, por favor. Então, aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e receberei o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está diante de nós a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e ao nosso entendimento mais uma vez. Me use, Senhor, como instrumento nas suas mãos. E que toda a honra e toda a glória seja dada e atribuída ao Senhor. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. E glória a Deus. É muito comum, principalmente nós um pouco mais velhos, termos no cotovelo uma cicatriz. Uma cicatriz que ocorre quando nós vamos cair e colocamos o cotovelo como proteção. É muito comum. Quem brincou na rua, quem na infância brincou na rua, corria, né, Samuel? Faço uma ideia, se eu não tenho uns nos dois. Costuma acontecer eu tenho uma cicatriz no cotovelo, porque quando nós caímos, o instinto é colocar a mão para nos proteger da queda. Então, geralmente, se tem essa cicatriz. Isso é um reflexo que nós temos de proteção. Primeira coisa que nós fazemos é nos proteger quando ou caímos, ou quando somos agredidos, ou até mesmo quando nos assustamos, né, com o movimento brusco de alguém, nós nos protegemos. E isso é um instinto natural de autoproteção, como humanos, né? Que é o nosso instinto diante do perigo, é a resposta que nós temos diante do perigo imediato ou de um possível perigo, ainda que não seja. E esse autocuidado, ele se estende em toda a nossa vida. Tudo nós temos esse cuidado para nos proteger e buscar segurança.
nós nos preocupamos nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nós queremos nos proteger. E não só nos proteger, mas para evitar, né, contatos problemáticos no futuro, nós buscamos segurança. Nós nos antecipamos buscando segurança em todos esses empreendimentos aos quais nós nos dedicamos. E a nossa sociedade hoje tem aflorado esse sentimento. Nós temos procurado nos proteger uns dos outros, nos proteger nas nossas relações, nos proteger. E nós buscamos nos proteger e trazer segurança para nós. A sociedade espelha isso porque nós buscamos sempre nos esforçar ao máximo para ter o que temos, para construir o nosso império particular e construir a nossa segurança. Tanto é que a humanidade hoje se encontra sem tempo. Nós não temos tempo mais. Por que não podemos? Porque eu não tenho tempo. Por que antigamente tinha? Tem um corte na internet de 2 comediantes conversando, e um deles, ele diz o seguinte, que o celular nos rouba esse tempo, porque é um meio de comunicação que facilita a vida, assim nós enxergamos, e de fato mas que nos obriga. Ele nos obriga a responder no ato aquilo que nos é questionado no telefone, responder mensagens, a sair de uma reunião e já entrar em outra online. É isso que a modernidade nos trouxe. E nós nos sentimos obrigados a responder a isso. E nós fazemos isso justamente por causa desse instinto, que nós precisamos ser o máximo produtivos, precisamos ter alta performance em tudo que produzimos, para que isso nos traga segurança para eventuais dificuldades no futuro, para eventuais ataques no futuro, para qualquer adversidade. Então, nós precisamos ser produtivos. A sociedade hoje nos impôs isso. Na verdade, nós impomos isso à sociedade. Nós somos quem conduzimos a sociedade. Porque nós buscamos essa segurança. E a tecnologia e tudo isso que nós temos nos tornou capazes de trazer essa segurança. E essa mentalidade de autoproteção que existe na sociedade, que cada vez mais tem dificultado as relações, porque as pessoas querem de fato se proteger umas das outras, ela atinge a igreja de modo a deturpar o entendimento do que é ser igreja. Uma coisa que a gente conversava na nossa mesa de café da manhã, aqui na nossa escola dominical, a respeito do pavor que eu tenho daquelas pessoas que dizem eu sou servo de Deus, mas não faz nada para Deus, não faz nada para o outro. Por que você vai? Porque eu vou na igreja. Eu sou servo de Deus. E se eu sou servo de Deus, se eu atendo a Deus, não pecando contra Ele, sendo uma boa pessoa, isso é o suficiente. Mas não é. Mas nós nos autoprotegemos e nós começamos a criar meios, assim como a tecnologia foi um meio que criamos para responder a essa demanda da sociedade de sermos produtivos. Nós temos usado o Evangelho e usado Deus para sermos produtivos. O Evangelho se tornou um meio de produzir riqueza. Há alguns anos nós tínhamos a teologia da prosperidade e nós aprendemos de fato a rejeitar a teologia da prosperidade porque ela é o toma lá da cá com Deus. A teologia da prosperidade diz que se você plantar aqui no gasofilaço, você der 10, Deus vai te dar 100, Deus vai prosperar a sua vida. E isso não é uma verdade bíblica. Aquilo que nós fazemos aqui é contribuir com a obra de Deus, para que haja um microfone, para que haja a luz acesa, para que haja um projetor para nos auxiliar, para que haja água. Essa é a finalidade da contribuição. E pronto. Nós não usamos isso, nós aprendemos a não mais usar isso como um meio de comprar Deus. Nós rejeitamos isso, glória a Deus por isso. Nós aprendemos, mas nós nos desvirtuamos e caminhamos de acordo com essa mentalidade da sociedade que é performática.
Nós queremos ser performáticos, queremos produzir, e achamos, e trouxemos para dentro da igreja, que a bênção de Deus, que Deus está nos fazendo produzir mais. A sociedade cobra isso lá fora, e Deus cobra isso de nós aqui. Isso também não é uma verdade, mas é algo que entrou nas igrejas. E, consequentemente, acaba influenciando nas finanças, né? Nós acreditamos, né? Nós não. Existe uma mentalidade dentro da igreja evangélica brasileira, não só brasileira, mas isso nós herdamos lá dos Estados Unidos, que manda para nós muita coisa boa, não é verdade? E, de fato, tem muitas coisas boas lá, mas nós sempre absorvemos teologias que vêm lá de fora, que são danosas à igreja, e uma dessas é essa. O pastor e teólogo, fugiu o nome dele, Pedro Pamplona, ele colocou o nome dessa teologia de teologia do coach. Hoje nós vemos, para que haja essa performance no mundo, as pessoas recorrem ao coach. O que é o coach? É o técnico de vida. Eu preciso de alguém para me ensinar a viver, para me ensinar a ser produtivo naquilo que eu quero fazer, para me ensinar aonde eu devo investir o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida, a marmota que eu tenho que fazer na internet para ganhar seguidor. É isso que o coach faz. E nós importamos isso para dentro da nossa igreja. Nós queremos homens que peguem a Bíblia e já não tragam a palavra de Deus, e assim como Paulo diz a Timóteo, criamos coceira nos ouvidos pela sã doutrina e produzimos mestres de acordo com o nosso próprio ventre, de acordo com o nosso próprio coração. E esses mestres nos ensinam que nós devemos ter uma alta performance, que nós devemos ter práticas diante de Deus. Ele vai usar a Bíblia, textos isolados, para dizer que servir a Deus, se você cumprir alguns princípios bíblicos, a resposta de Deus para você vai ser a prosperidade, vai ser o melhor uso do seu tempo, vai ser uma melhor qualidade de vida. Mas isso também não é o que a Bíblia nos ensina. Mas aqui nós vemos que essa mentalidade, por mais que nos nossos tempos ela seja mais aflorada, ela não é uma novidade. Isso é um instinto humano de autoproteção e de procurar segurança, para nos prevenirmos de algum mal que possa vir. No texto que nós lemos de Marcos, nós vemos 2 dos seus discípulos, João e Tiago. E no mesmo texto, lá em Mateus, vai falar que a sua mãe intercedeu por eles diante de Jesus. Então foi um planejamento em família. Nós vamos ver que eles também procuraram se proteger. Também procuraram a segurança de uma posição que seria possível, no entendimento deles, dada por Deus, que seria possível através do poder apresentado por Jesus Cristo. Então nós vamos ver isso, começando aqui no verso 35. Eles estavam aqui, Então aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Jesus já havia dito aos seus discípulos que ele iria morrer, que para o reino dele ser instaurado, era necessário que Jesus morresse nas mãos dos romanos, dos gentios. E ali nesse texto está mostrando que eles estavam indo em direção a Jerusalém. Nos versos anteriores, do 32 ao 34, está dizendo que eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Eles estavam indo cumprir o destino que Jesus já havia predito para eles. Aquilo que já havia sido dito pelos profetas e pela lei, através de Moisés, estava prestes a se cumprir. O reino de Deus seria instaurado com a morte de Jesus.
E é nesse contexto que Tiago e João entenderam que precisavam garantir a sua segurança para o futuro, ao lado do rei, desse reino que estava por vir. Então eles fazem esse pedido, eles fazem isso: concedas o que te vamos pedir. E ele lhe perguntou: o que quereis que vos faça? E responderam no 37: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. E esse pedido, ele revela algo positivo sobre os discípulos. Que por mais que o coração deles não estivesse alinhado perfeitamente com os propósitos do que era o reino de Deus, eles criam que Jesus era de fato um rei. Eles criam que aquilo que estava escrito, predito lá na lei e nos profetas, aquilo iria acontecer. Então eles tinham fé em Jesus. Porém a fé deles estava direcionada para algo que não pertencia de fato ao reino. O problema estava no seu entendimento a respeito desse reino e, sobretudo, a respeito do rei. Era como se o caráter de Jesus, aquilo tudo que eles viram de Jesus durante aquele período que eles andaram juntos, os ensinamentos de Jesus, eles não penetraram completamente em seu coração. Eles não aprenderam a pregação de Jesus a respeito de renúncia, a respeito de serviço, a respeito de abnegação. É como se isso não tivesse entrado nos corações, como se Jesus não tivesse falado com eles. Eles criam em Jesus, eles viram os milagres acontecendo, eles tinham convicção que ali diante deles estava o Rei dos Reis, mas não tinham entendimento sobre qual reino pertencia esse rei. Está à direita ou à esquerda, e à esquerda de um rei, isso simbolizava não só proximidade com o rei, não só intimidade com o rei, mas a confiança do rei. E quem tivesse essa confiança participava do governo. Geralmente quem estava à direita era algum ministro, um ministro superior, algum ministro que governava de forma mais direta o reino, aquele que se dirigia aos outros súditos. Esse era o que ficava do lado direito. O que ficava do lado esquerdo, geralmente, era um general do exército. As guerras eram muito comuns e frequentes no período dos reis, então era necessário que houvesse ali um general experiente de guerra, experiente na guerra, experimentado na guerra, para orientar aquele rei. Então precisava ser alguém de confiança e alguém que exercia a autoridade atribuída pelo rei. E é essa posição que Tiago e João estão procurando ocupar aqui com esse pedido. Eles queriam garantir, e incentivados pela sua mãe, eles queriam garantir que esse lugar, que essa segurança desse lugar, Jesus pudesse dar a eles. E talvez foi essa procura por serem grandes, essa busca pela autoridade, pela segurança da autoridade que estar do lado de Jesus atribuía, sentar-se ao lado de Jesus atribuía. Talvez foi essa ganância pelo poder tenha indignado os outros 10. Porque os irmãos estavam buscando uma autoridade que iria subjugá-los também, os outros 10 discípulos. Para muitos de nós, a relação com Deus está contaminada com essa cultura, infelizmente. A cultura do mundo onde nós devemos acumular, ser performáticos, ser produtivos o tempo todo, em todo o tempo precisamos produzir algo para nos trazer segurança financeira, para trazer segurança em qualquer área. Isso tomou os nossos corações. Mas a única diferença para a sociedade é o que é mais terrível, porque nós acreditamos que tudo isso, que essa performance, ela não é só abençoada por Deus, mas garantida por Deus. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Essa mentalidade é totalmente mundana e ela é diabólica. Mas não é Deus que vai me fazer ficar rico, não é Deus que vai me fazer ter saúde ali para
Deus pode fazer essas coisas, mas isso não é uma promessa. Estar na igreja, ser produtivo na igreja, não significa bons resultados na nossa vida em comum, na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Porque quem prometeu coisas, bênçãos, não foi Deus. É bíblico? É. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está na Bíblia, irmão. Está ou não está? Mas quem prometeu isso? O próprio diabo. É o diabo quem prometeu bênção em troca de adoração. É o diabo que prometeu que se você produzisse, se Jesus produzisse aquilo que ele queria, ali, o pão que ele queria, ele teria poder para fazer qualquer coisa, para matar a sua fome, a sua necessidade. É o diabo quem desafiou Deus a isso, Jesus a isso. Não foi o Senhor. Então, eles tinham entendido, os irmãos tinham entendido, tinham um conceito de reino que é comum no mundo. No mundo, um reino, de fato, ele tem um homem que fica à esquerda, outro à direita, que auxilia um rei, que tem autoridade somente abaixo do rei. O mundo diz isso. Mas o reino que Jesus estava propondo em todo aquele tempo em que ele andou sobre a terra, não tinha essa semelhança com os reinos da terra. Tiago e João procuravam garantir essas posições para si, no glorioso reino vindouro, pedindo isso a Jesus. Porém, a resposta de Jesus, ela veio carregada com uma decepção. Com um tom de decepção, se nós lermos o texto com um pouco mais de sentimento, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber Jesus respondendo, mas Jesus lhes disse, lá no verso 38, ele diz, não sabeis o que pedis. É como aquela resposta que você não sabe o que você está falando. Não, eu vou. É como se o cara magrelinho, pequenininho, quisesse enfrentar um brutamontes na briga. E fala, não, porque eu bato, que eu faço, aconteça. Ah, você não sabe o que você está falando, você vai apanhar um couro. Então, Jesus está respondendo isso com esse ar de decepção. Vocês não sabem. E ele pergunta, podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? O que seria esse cálice que Jesus bebe? Esse batismo que Jesus estaria sendo batizado? O cálice na Bíblia, e até mesmo no mundo antigo, ele se referia ao destino de uma pessoa. A porção que a pessoa receberia, quer seja para o bem, quer seja para o mal. No Salmo 75 diz o seguinte, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Aqui ele está falando, fazendo uma referência ao cálice da ira de Deus. É um cálice com vinho envenenado. É um cálice de punição. Do mesmo modo, lá no Salmo 23, o conhecido Salmo 23, diz que o cálice transborda quando Deus unge a cabeça do salmista. É um cálice de bênção. Meu cálice transborda. Então, do mesmo modo, ser batizado também é ser imerso, é emergir, é se envolver de uma forma profunda. O cálice que Jesus estava prestes a beber, nós podemos ver isso lá naquela oração que ele faz a Deus lá no Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Um cálice tão terrível que o próprio Jesus clamou que, se fosse possível, ele não tomasse. Mas nós vemos aqui homens dispostos a fazer qualquer coisa pelo poder que eles achavam que receberiam. E a resposta deles foi, podemos tomar esse cálice. Podemos ser batizados da mesma forma. Podemos imergir da mesma forma que o Senhor. E Jesus lhes responde, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com o qual sou batizado. De fato, esses discípulos eles foram castigados. João morreu no deserto, morreu abandonado,
morreu exilado. Tiago morreu ao fio da espada, por causa do Evangelho. João chegou a ser batizado no óleo fervente, como castigo na tentativa de matá-lo. Então eles receberam o cálice que Jesus tomou. Mas aí Jesus diz, mas isso não é capaz, vocês receberem isso, ele diz no 40, quanto porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então, a produção ali, a coragem, e até mesmo o fato de tomarem aquele cálice, não iria garantir para Tiago e para João o poder se assentar à direita e outra à esquerda de Jesus. Porque isso já estava preparado para alguns. E quem são esses para quem está preparado? Quem são esses? Para quem está preparado sentar-se à direita? Quem são esses? Será que aqueles que sofrem pelo reino, assim como os dois sofreram, como os outros discípulos sofreram, será que eles não tinham direito de pedir isso? Será que homens que andaram ao lado do próprio Cristo não teriam direito de fazer essa solicitação para o Mestre? Ele diz que não é sobre isso. Não é sobre ser martirizado. Não é sobre produtividade. Não é sobre performance. Não é sobre ser fiel até a morte simplesmente por morrer por Jesus. Mas é algo que o reino implanta no coração daquele que é discípulo de Jesus. O simples fato deles fazerem esse pedido os tornam inaptos. Naquele momento eles estavam inaptos a estarem sentados do lado de Jesus, no reino dele, porque eles não aprenderam o que era o verdadeiro reino de Jesus. A busca pela exaltação ali revelou que eles não estavam alinhados com o reino de Jesus. E isso gerou uma indignação, exaltou os ânimos entre eles e os outros 10 discípulos. Porque talvez eles também tivessem esse entendimento. Talvez eles, por uma certa humildade, não tiveram a mesma coragem de fazer esse pedido, mas entenderam que esse pedido atendido poderia significar que eles deveriam se submeter aos 2 discípulos. Então eles se indignaram. Mas Jesus, ele faz algo maravilhoso. Ele revela o que é a igreja de fato. Ele revela o que é o seu reino e como a igreja manifesta esse reino na terra. Ele faz dos seus discípulos. Se são meus discípulos, vem cá. Mas Jesus, verso 42, chamando-os para junto de si. Jesus traz eles para perto. E isso é característico de discípulo. Aquele a quem Jesus traz para perto para ensinar, aquele a que está próximo de Jesus para ensinar. É por isso que nós sempre temos conversado a respeito do dever. Devemos ir à igreja ou não devemos ir na igreja? Será que tem problema ou não? Cancelar o culto para ver o Brasil? Ainda bem que não cancelamos, né? Ainda bem que na Lagoa esse trem vai lá. Mas é lícito ou não é lícito? Trocar Jesus, trocar o... Não, mas espera aí. O fato de eu não ir na igreja não me torna menos de Jesus. De fato, não mesmo. Mas o seu interesse em estar próximo das coisas que se referem a Deus, aquilo que te ensina a ser próximo de Deus, e isso revela o reino em nós. Isso é sinal do reino em nós. Nós temos prazer em estarmos juntos, reunidos, em adoração diante de Deus, porque tudo que se refere a Ele é um prazer para nós. Por isso que nós nos esforçamos para estar aqui. Por isso que nós abandonamos os jogos de futebol para estarmos aqui. É por isso. Por isso nós
olhamos a estar na igreja como um compromisso, porque não é um compromisso que nos abençoa, no sentido de se eu for na igreja, eu vou ser abençoado, e se eu não for, eu vou ser amaldiçoado. Não se trata disso. Mas eu estando junto com meus irmãos, eu sou abençoado por estar com meus irmãos. Pelo simples fato, e isso deve nos gerar alegria. O salmo que nós lemos, ele diz isso: servir com alegria. Estar junto com os irmãos com alegria. Essa deve ser a razão da nossa felicidade. E quantas coisas nós buscamos fora da igreja como felicidade. E pelo fato de isso não significar que isso me torna menos crente, nós não vemos problema. Não tem problema. De fato, isso não te torna menos crente, menos salvo, menos cristão. Mas isso deveria nos preocupar. Por que eu não tenho prazer de estar aqui? Porque qualquer coisa rouba a minha alegria de estar sentado ouvindo. Nós vemos isso claramente no episódio em que Jesus está ensinando, e Maria está aos pés de Jesus, e Marta, louca, servindo, produzindo, sendo performática. E ela mesma critica. Jesus não está vendo que eu trabalho igual uma louca aqui, essa mulher sentada aí à toa. Ela escolheu a melhor parte. Ele não criticou Marta. Marta não era menos crente, menos serva de Deus, menos salva. Ela estava trabalhando para Deus, ela estava produzindo. Mas aquela que escolheu estar sentada aos pés do Senhor, aprendendo do Senhor, conhecendo aquele a quem ela serve, aquele a quem ela diz servir, essa escolheu, segundo as palavras do próprio Jesus, essa escolheu a melhor parte. Então não se trata, meus irmãos, de uma legalidade, de estar sentado num banco de igreja. Por isso é que eu disse que quando eu sou servo de Deus, por quê? Porque eu sento no banco. Não, eu sento no banco para aprender, para absorver do meu Senhor. E quando eu aprendo do meu Senhor, eu sirvo os meus irmãos. Eu sirvo com alegria. Aí eu tenho mais alegria em voltar no domingo que vem, porque eu vou aprender mais. E a minha vida se torna, como o Salmo diz, se torna um culto o tempo todo. Nós só podemos sermos culto a Deus, nós só podemos adorar a Deus com a nossa vida quando nós conhecemos. Nós não podemos afirmar que amamos a quem nós não conhecemos. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós o amamos. E aí já não importa se nós assentamos à esquerda, à direita ou lá no fundo, mas só de estar olhando para Jesus. Meus irmãos, se fosse por mérito, se for pelo galardão, eu vou estar muito satisfeito se eu estiver lá na porta ajudando a tomar conta de quem entra e quem sai. Eu vou estar muito satisfeito, porque eu vou estar olhando para o meu Senhor ali. E esse é o nosso sentimento. Então Jesus, ele traz ali os discípulos para próximo de si, para a intimidade, para o discipulado. E ele começa a ensinar. Aí ele diz, ainda no verso 42, no versículo 42, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles seus maiorais exercem autoridade. Então ele está explicando aquilo que nós entendemos, que o reino de Deus não é igual. Lá no reino, os reinos da terra tem um modelo de hierarquia. Os governadores governam e tem aqueles que são acima dos governadores até chegar ao rei, que governam sobre os governadores. E cada um domina sobre o outro. Jesus está ensinando isso. Os governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Aí ele diz no verso 43, mas entre vós não é assim. No reino de Deus, no meu reino não é assim. Não se exerce autoridade sobre o outro.
E ele continua: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E aí nós podemos fazer uma confusão aqui: aquele que se torna grande é aquele que serve. Às vezes nós podemos, ainda com aquela mentalidade de produtividade que vem do mundo, nós podemos acreditar: não, se eu chegar aqui e servir, vou aqui servir o Samuel, aqui, a Fernanda, vou servir o Toninho, vou servir. É aquele exemplo do copo d'água que eu usei de manhã aqui na escola bíblica. A pessoa que tem um copo d'água nas mãos, ali ela tem água. E eu tenho aqui a Rosiane com sede. E aquilo me comove ver ela com sede. Eu chego: meu amor, toma aqui a água. Toma minha água. E ela bebe a água, só que ali do lado dela está a Fernanda. Ali do lado dela está a Fernanda. E a Fernanda olha para mim e olha eu dando água para a Rosiane, e ela fala o seguinte: Samuel, homem bom, hein? Ele dá água para os outros, ó. A água dele beber, ele deu para outro. E eu escuto o elogio da Fernanda, eu escuto o elogio dela e falo: pai, eu sou bom, hein? Ó. E daqui a um tempo a Rosiane está com sede de novo e eu estou com água de novo. E vou lá dar de beber para a Rosiane. Só que aí, nesse momento, eu já não estou nem preocupado se ela está com sede. Eu estou preocupado em olhar para a Fernanda e escutar o elogio. Percebem como a nossa produtividade ela é contaminada pelo mundo, a nossa bondade ela é contaminada. Isaías fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia, não valem nada. Trapos de imundícia são panos que as mulheres usavam para conter o seu ciclo menstrual. É esse o valor que tem a nossa justiça, aquilo que nós produzimos. Então, Jesus chama os discípulos ali e diz isso: entre vocês é o que serve. Então, o que serve não é o que produz mais. Aquele que é maior, ele é maior porque está servindo. Ele não vai se tornar maior porque serve. O serviço não é um prêmio. O serviço não é o serviço não é algo que nós fazemos pelo prêmio, pela recompensa. A recompensa é servir. A recompensa é ter um coração dispenseiro. Porque se nós temos esse coração dispenseiro, coração que serve aos outros, significa que nós pertencemos a esse reino. Um reino pelo qual nós não podemos pagar para entrar. Um reino pelo qual nós, por nós mesmos, não temos direito de pertencer. Mas há alguém que nos comprou para esse reino. Esse próprio rei nos comprou para esse reino. Então, nos foi dado o direito de pertencer a esse reino, e diante desse pertencimento, nós nos alegramos. É a única coisa que nos resta, nos alegrar, sermos gratos e servir. É um exemplo, eu gostei muito uma vez, que a Rosiane ela trouxe essa observação a respeito do filme dos Vingadores. Tem uma cena lá, o Thanos, ele está procurando as joias do infinito, e um dos seus servos lá consegue a joia, pega a joia e vai entregar para ele. E a forma como ele vai entregar essa joia chamou a atenção da Rosiane, ela trouxe isso, e eu achei isso uma sacada genial, assim. Que ele pega aquilo, ele chega diante do Thanos e ele se curva para entregar, como se aquilo valesse todo o esforço da vida dele. O simples fato dele entregar aquela joia ali para o mestre dele fez com que ele se sentisse como se todo o esforço da vida me trouxe até aqui. Está entregando isso. Ele poderia usar, rapar fora ali com aquela joia, sumir e ter o poder da joia, mas não, ele se curva ali. Aí a Rosiane pergunta: e se nós chegássemos com as nossas vidas entregando a nossa vida assim para o nosso Senhor?
a qual nós chamamos de Senhor, mas nem todas as vezes é de fato, nós nos comportamos como servos desse Senhor. E se nós chegássemos assim? Se nós disséssemos que nós servimos, estamos na igreja, e isso já é o ápice da nossa vida, porque aquele que é Senhor do universo nos chamou, nos atraiu, e nos comprou, e nos resgatou, e nos trouxe até aqui. Isso é um privilégio. Estar na igreja não tem nada a ver com ser produtivo. Estar diante do Senhor não tem nada a ver com produções das nossas mãos, mas tem a ver com o privilégio de sermos chamados pelo Rei dos Reis. E está no privilégio de olhar para o irmão que está do lado e dizer: eu posso servi-lo. Eu tenho prazer em servir. É isso que me torna maior. É o ser menor. Isso é dito em toda a Escritura, nós vemos isso, esse comportamento. Quando Jacó vai abençoar Esaú, nós estudamos isso na escola bíblica. Quando Isaac vai abençoar Esaú, Jacó dá um somebody love lá no pai dele lá e pega a bênção. Mas isso já havia, até o Samuel trouxe essa questão, mas não seria, poxa, o cara enganou o outro, não é bacana. Mas isso é Deus usou o mal produzido por Jacó para fazer aquilo que ele já tinha dito para a mãe deles. Aquilo que já tinha sido determinado por Deus. O maior servirá ao menor. Lá na frente, quando José vai abençoar os filhos de José, e José organiza ali, a mãe organiza os meninos ali para ficar na ordem certa de abençoar, Jacó inverte as mãos para abençoar os meninos. Por quê? Porque o maior servirá ao menor. Quando Davi e Golias estão de frente, o maior cai diante do menor. Por que ele está dizendo isso? Por que Jesus está ensinando isso para os seus discípulos? Porque o reino de Deus não tem a ver com poder, grandeza, riqueza, majestade. Não tem a ver com ser honrado por Deus. Dizemos: Deus vai me honrar. Misericórdia se Deus for me honrar, meus irmãos. Se eu dizer: Deus, me honre, e Ele cismar de atender ao meu pedido, a minha oração, o chão abre diante de mim, debaixo dos meus pés, eu vou direto para o inferno, porque essa é a honra que eu mereço, por causa das minhas produções, por causa da minha mão, por causa do meu pecado. Mas graças ao sangue de Cristo, a obra de Cristo, e o reino dele, não depende das minhas produções, mas depende daquilo que ele fez. Depende da obra dele, do sangue dele derramado. É com essa base que a igreja é construída. Quando Jesus pergunta para Pedro: o que dizem os homens que eu sou? Alguns dos profetas, alguns dizem que Elias. E você? Quem diz? O que você acha que eu sou, Pedro? E Pedro responde: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo que revelou isso para você. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa verdade, sobre essa realidade, que é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, é sobre essa verdade que a igreja é edificada, e ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu questiono o seguinte, faço minhas as palavras de um pastor, até então ele era presbiteriano, Mário Freitas. Ele pergunta o seguinte, diante dessa palavra de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Alguém já viu em alguma guerra, algum relato de guerra, filme de guerra, alguém tacar a porta no outro? Porta não é instrumento de ataque. Porta é um instrumento de defesa.
Então quem está atacando é a igreja. Quem está partindo para cima é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como que a igreja ataca? Servindo. Não é com poder, não é sendo poderoso como esses discípulos acreditaram ser, que poderiam ser honrados. Mas é através do serviço. É através da humildade, é através daquilo que Jesus está discipulando os seus discípulos novamente. Verso 44, quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. O mais poderoso no reino de Deus, ele está lavando banheiro. Esse é o mais poderoso servo de Deus. O mais poderoso servo de Deus está servindo água para os irmãos. O mais poderoso servo de Deus está indo lá na sua casa quando o seu casamento está em crise. O mais poderoso servo de Deus é aquele que senta do seu lado e chora com você. Porque ele também não pode fazer nada com o seu problema. Mas ele chora com você. Esse é o mais poderoso servo de Deus. Esse é o mais poderoso no reino. Então Jesus ele conclui aqui: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ué, que raio de rei que é esse que não é servido? Porque os servos do reino estão lá para servir ao rei, para se curvar diante das vontades do rei. Mas o rei aqui ele não veio para ser servido. Ele veio, aqui diz, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que é digno de ocupar a posição de honra no reino é aquele que está disposto a morrer, mesmo que o outro não mereça. Não é sobre o quanto o outro merece o meu favor. Não é quanto o outro merece o meu perdão. Não é quanto o outro merece que eu me dirija a ele com misericórdia. Não é. É quanto do reino de Deus está em mim. Aí a gente volta lá atrás. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E é para quem que está preparado? Para aquele que entendeu o que é o reino de Deus. Para aquele que entendeu que o reino de Deus é feito de serviço, não é feito de guerras, não é feito de poderes humanos, não é feito de produções humanas, de performance. Então nós precisamos entender isso. A honra não vem como recompensa de quem serve. A honra é o próprio serviço. É isso que nos torna grandes no reino. É o próprio serviço. E isso nos faz assentar à direita de Deus. Não como um mérito. Nós não temos mérito. Porque tanto querer quanto realizar, como diz o texto de Romanos, vem de Deus. Nosso famoso Romanos 9. Tanto querer quanto realizar vem do Senhor. Nós não temos mérito para nos assentarmos à direita ou à esquerda. Mas o que nos torna aptos a sentar à direita ou à esquerda é o quanto Deus transforma o nosso coração e quanto nós nos alegramos nele, como lemos no Salmo 100. Então, nesse texto, nós aprendemos 3 coisas. Nós aprendemos sobre o reino. Nós aprendemos sobre os súditos do reino. E nós aprendemos sobre o rei. Sobre o reino, nós aprendemos que ele não é igual aos outros. Jesus, ele diz isso. Ele diz isso quando ele está sendo interrogado por Pilatos. Meu reino não é desse mundo. Porque Pilatos diz para ele, é você que é o rei dos judeus? É tu quem o diz. Meu reino não é desse mundo. Os valores de mérito não entram nesse reino. Aquilo que os reinos humanos usam para medir a honra e premiar as pessoas de acordo com o mérito, não entram no reino. O reino de Deus, a honra do reino que está no reino de Deus, o reconhecimento que há no reino, é o fato de servir, a possibilidade de servir. Quem são esses súditos? O que nós aprendemos sobre os súditos?
os súditos desse rei estão dispostos a sofrer por causa desse reino. Aqui esses homens disseram, vocês vão beber, Jesus disse a esses dois discípulos, vocês vão beber do cálice, vocês serão batizados no sofrimento, na dor. Mas o que compete a vocês, o que fará de vocês assentar-se à direita ou à esquerda é o serviço. É isso que o texto está dizendo. E nós aprendemos sobre o rei, porque ele diz aqui no verso 45, no último verso, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O rei é aquele que primeiro serviu. O rei é aquele que lavou os pés dos discípulos. A tarefa de lavar os pés dos convidados não era do anfitrião, era do servo mais baixinho de uma casa, mais pica-fumo de uma casa ali. Esse era quem tinha que lavar o pé, o mais novo, sempre o mais novo, né? Hoje a gente tem essa ideia do mais novo é que busca que vai na padaria, né? O irmão mais novo é aquele que faz as tarefas mais pesadas. O servir o exército lá era o mais moderno, né? O que chegou por último. Esse é quem lavava os pés. No reino de Jesus é o rei quem lava os pés dos servos. E Jesus diz, aquele que se vocês não me deixarem lavar os seus pés, não terão parte comigo. E que vocês lavem os pés uns dos outros. Servir é estar disposto a entregar a própria vida. E é isso o questionamento que eu deixo. Nós dizemos, somos capazes de dizer como esses homens, como Tiago e João. Nós somos capazes de dizer como eles. Eu bebo do cálice, eu sofreria, eu morreria por Jesus. A gente enche a boca, né? Morreria. E por que a gente não vive então? Por que nós não dedicamos a nossa vida a esse rei, servindo uns aos outros? Por que nós não dedicamos a nossa vida a negarmos a nós mesmos, se nós estamos dispostos a morrer, por que não viver? Por isso que ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, que é o sinal de morte, negue-se a si mesmo, morra e vem. Morrer é isso, é anular a própria vontade, é negar a si mesmo, significa isso. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus ele fez isso, ele entregou a própria vida. Filipenses diz isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, entregando a si mesmo até a morte de cruz. Então, isso é o caráter, o discípulo de Jesus, aquele que aprende de Jesus, que se assenta aos pés de Jesus para aprender. Ele aprende que fazer parte desse reino é servir uns aos outros. E que servir é o auge, a patente mais alta que se há no reino de Deus, é a patente de servo. Paulo diz, Pedro, em 1 Pedro, diz o seguinte, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nós percebemos que aqui a coroa de glória, aquilo que os irmãos procuraram na sua glória, nos deixa sentar à direita e à esquerda, isso que eles estavam procurando como um favor, isso é simplesmente algo que vai acontecer com aquele que serve a igreja.
aquele que apacenta o rebanho de Deus, aquele que cuida do próximo, aquele que cuida e que não tem o reino de Deus como algo, como uma herança a ser dominada, mas servindo de exemplo aos outros. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, que através do Teu Espírito Santo, Deus, nos dê um coração servo. Nos dê um coração, meu Deus, de acordo com um habitante do Teu reino, de acordo com alguém que pertence ao Teu reino, alguém que é natural do Teu reino, alguém que foi resgatado pelo Teu sangue, alguém que foi chamado pelo Senhor, que foi chamado e comprado por sangue, a preço de cruz, e que nos comprou, que nos chamou, e que nos ensinou que a primeira ação no seu reino é servir, que pertencer ao seu reino nos torna automaticamente servos uns dos outros. Nos dá esse coração, Senhor. Tire de nós, meu Deus, essa necessidade de nos protegermos na segurança das obras das nossas mãos, de crermos que precisamos produzir para estarmos seguros no futuro. A segurança só há no Senhor. A segurança só há dentro dos portões do Teu reino, ali há segurança. E quando nós estamos nessa segurança, só nos importa servir, Jesus. Nos dá esse coração. Muda os nossos corações. Nos faz servos do Senhor. Meu Deus, que o Teu amor, Deus, se estenda a nós e brote em nós. Porque tudo isso foi o amor que o Senhor derramou sobre nós. O serviço ao qual o Senhor veio servir foi por amor a nós. O sangue que o Senhor derramou foi por amor a nós. O Senhor se fez servo, obediente até a morte. Nos faça, não só obedientes até a morte, mas obedientes na vida. Que obedecem às ordens do nosso Rei. E as ordens do nosso Rei é servir. Nos ajuda a servir uns aos outros. Nos dê corações de servos. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Que o Senhor nos conduza, meu Deus, para os nossos lares, nos conduza, meu Deus, em segurança. Nos dê uma semana abençoada, meu Deus, onde nós possamos servir uns aos outros, servir aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos cercam, que nós possamos ser servos do Senhor, enquanto servimos uns aos outros. Que o Senhor possa nos abençoar, Jesus. Nos guardar dos nossos pecados, do pecado, meu Deus, de buscar segurança fora do Teu reino. Lava-nos do nosso pecado, perdoa-nos, Senhor, as nossas palavras, os nossos pensamentos e até as nossas dúvidas, Senhor, até a nossa incredulidade de que o Senhor é a nossa segurança. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 13, capítulo 13, verso 13. Paulo despede a igreja, se despede da igreja em sua carta, dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus abençoe, meu irmão. Tenha uma boa semana. Não vá sem se despedir. Que nós possamos ter um momento de comunhão agora no final. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.